Fala pessoal, fala galera do canal TF, como vocês estão? A gente está aqui para mais uma entrevista inédita no nosso canal e desde já pedimos que você esteja se inscrevendo em nosso canal, também curtindo este vídeo. O nosso convidado de hoje é o treinador Maurício Souza, professor aí muito experiente, passagem por grandes clubes, Flamengo, Botafogo, Atlético Paranaense, RB Bragantino, também trabalhos fora do Brasil. Vai contar aí hoje sobre a sua trajetória no futebol. Professor Maurício, desde já, uma boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo. Neto, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar falando com vocês com uma página que trata, né, do nosso tema de forma tão espetacular. Então, um prazer muito grande estar aqui, podendo trocar um pouquinho de ideia com vocês. Legal, professor Maurício. A gente queria começar perguntando, como sempre fazemos aqui, né, com os nossos convidados, como foi assim o seu início no futebol, como foi que os caminhos da vida aí levaram para exercer aí essa profissão de treinador, como é que foi assim o seu primeiro contato aí com o esporte, com a profissão? Eu fui jogador de futebol, né, profissional. Eu comecei minha carreira como atleta de futsal, era a minha grande paixão. Comecei com 8 anos jogando no Fluminense, depois me transferi para Bradesco, depois Vasco, Fluminense, enfim, tive uma carreira longa. E, paralelamente a essa carreira, eu passei para o campo quando eu tinha 16 anos, mais ou menos. Mas, como eu falei, minha paixão sempre foi o futsal. E por diversas vezes eu tive para abandonar o futebol de campo para continuar jogando futsal, só que o destino me empurrou para ser profissional no América. E eu acabei profissionalizando e tive a felicidade de disputar alguns cariocas, algumas séries C da época, que não tinha D ainda. E depois de uma viagem para Israel, eu volto e não quero mais jogar profissionalmente fora de campo, e muito novo ainda, e retorno à minha carreira de futsal. Encerro a minha carreira de futsal, já formado em educação física, e vou trabalhar na área. E começo a ser novamente, a querer ser treinador de futsal. Era meu grande sonho, era o que eu queria para minha vida. Mas mais uma vez o destino foi me empurrando ao campo. O clube que eu trabalhava fez uma parceria com o Botafogo, chamava Casa Espanha Botafogo, e a gente foi convidado para ser o treinador, né, do Mirim do Botafogo, e ali a minha carreira começou. Em 2011 eu era treinador do Mirim do Botafogo, em 2014 eu era treinador do Sub-20 do Botafogo e auxiliar do profissional, auxiliar da casa, auxiliando principalmente na Libertadores, né? E aí, de lá para cá, o salão passou a ser uma coisa distante na minha vida, e eu comecei realmente a dar início à minha carreira de treinador de futsal, de futebol. Saio do Botafogo, vou para o Flamengo, saio do Flamengo, vou ao Atlético Paranaense, saio do Atlético Paranaense, vou ao Vasco, saio do Vasco, vou para o Madura United, que é um time da Indonésia, e volto da Indonésia, vou para o Red Bull, e do Red Bull ao Guarani. É uma trajetória aí bastante extensa, né? A gente vai conversar um pouco aí sobre cada cada clube, cada etapa aí vivenciada. Mas como você falou no início, a sua trajetória como treinador, ela começa primeiramente no futsal, né? Lá no Botafogo, e depois você vai para o futebol, começando ali pelas categorias de base. E como é que foi assim essa transição no quesito de ser treinador de um esporte e para outro? E o que foi assim possível levar na questão de fundamentos, de mentalidade. A gente sabe que futsal é um jogo mais dinâmico, os passos são mais rápidos, né? Mas o que você pôde ali extrair de toda aquela sua vivência para o seu início ali nas categorias de base do Botafogo. Como eu comecei a minha carreira como treinador de futsal, né, e eu acho que esse processo é um processo um pouco mais fácil, quando você sai do futsal e vai para o campo, é um processo mais fácil de adaptação. Tem muita coisa do futsal que você utiliza no campo, e não nem tanta coisa do campo você vai utilizar no futsal, como você falou. É um jogo mais dinâmico, é um jogo de detalhe, né, é um jogo de associações, muitas das vezes. É um jogo bastante transitório também. Você está sempre muito próximo de fazer gol, muito próximo de tomar o gol. Então, eu costumo falar que o atleta de futsal, né, ele que faz um período no futsal, ele acaba ganhando bastante em concentração, em participação. É um jogador que o tempo todo está participando, porque ele está quase que o tempo todo no centro do jogo. O futsal, você está no centro do jogo o tempo todo, né?
Então você acaba levando para o campo detalhes do jogo de futsal que são importantes, né? Que é a questão de você entender melhor as associações no setor, entre os setores, a questão do atleta concentrado, porque no futsal você não tem como deixar de marcar ou não retornar, né? Você não pode de jeito nenhum deixar que a equipe adversária crie a superioridade numérica, você tenta buscar o tempo todo isso. Então, são coisas que eu trouxe para o meu dia a dia no campo. E, sem dúvida nenhuma, o treinamento no futsal, né, o treinamento esportivo, os microciclos no futsal, eles são, estão muito mais na frente. Hoje já se equipara, mas estavam muito mais na frente do que no campo. O futsal é um jogo realmente de muito detalhe, muito tático. Então a participação do treinador é muito grande. Então eu pude trazer muita coisa do que eu usava no futsal para o futebol de campo e fui moldando a minha formação no campo também, com vários grandes treinadores com que eu trabalhei, né? E que eu pude ver trabalhar de perto. E também, quando a gente olha, professor Maurício, para a sua trajetória, a gente vê uma experiência muito sólida nas categorias de base, né? Dos clubes que você passou, conquistando títulos importantes, né? Em várias categorias. E a gente sabe que a base, né? Ela vem assim evoluindo a cada ano que passa. A gente já conversou aqui também com vários outros treinadores que passaram pelas categorias de grandes clubes do Brasil. Eu queria lhe perguntar, na sua visão, professor, de experiência, de títulos, de tantos jogadores que já devem ter passado, sido formados lá pelas comissões que você trabalhou, qual hoje seria o principal papel de um treinador que trabalha na base no Brasil? Eu acho que são vários, né? Nós temos vários papéis importantes, principalmente hoje, né, que a gente vive numa sociedade bem complicada, nas questões de criação realmente. Então, eu acho que o papel do treinador da base ele não é só formar, longe de ser só formar um atleta de futebol. Ele tem que procurar ensinar conceitos importantes, né, para a vida desse garoto, né? E muitas vezes a gente passa muito mais tempo com o atleta do que a própria família. Então nós temos um papel muito importante realmente na socialização e na formação realmente do caráter desse garoto. É importante que a gente consiga dar bons exemplos. É importante que a gente não deixe passar de maneira nenhuma. E eu falo isso porque é uma coisa muito comum que o atleta ou o garoto ali ele é visto como um cifrão, na verdade ele precisa dar retorno financeiro e muitas vezes por isso a gente esquece de tratar um pouquinho do lado humano, né? O que eu acho que é mais importante. Eu vi uma entrevista do Diniz há pouco, ele falava, se perguntou sobre tática, né? Ele falou uma coisa assim que é sensacional, que como é importante você já ensinar regras e a tática você pode equiparar às regras da sua vida, né? O atleta que não é disciplinado taticamente, o atleta que não cumpre o, o, o que tem que ser, o que é pedido a ele, não só dentro do jogo, mas também fora dele, que está fadado quando sair do futebol, ele também não respeitar as regras, né, que são inerentes à civilização. Então, eu acho que são vários. Voltando para o lado mais esportivo, eu acho que a gente tem realmente que tratar mais individualmente do jogador, entender mais do que esse jogador precisa, entender o desenvolvimento muito mais individual do que coletivo, pautado nisso que eu acabei de falar, né? Que são as regras que realmente nós vamos seguir, né, fora do campo. Então, o papel do formador hoje no Brasil ele é muito importante, porque a gente vive uma sociedade bem complicada. E muitas vezes é depositado na gente uma responsabilidade que nem é tão nossa, mas que a gente tem que assumir porque sem dúvida nenhuma é muito importante. São vidas, são garotos que têm sonho, garotos que às vezes têm uma condição familiar, uma condição de vida bem ruim e depositam tudo, né, naquele momento. Então eu costumo dizer que a nossa responsabilidade é muito grande. Não é só olhar para o lado formativo do futebol, né? Mas são questões que extrapolam o futebol.
é a formação de atletas e também a formação de pessoas, né, professor? De cidadãos, né? De questões que vão além das quatro linhas, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Um papel muito importante, como o professor falou, do treinador da base e também dos profissionais ali que acompanham todo este processo. Professor Maurício, a gente quer também, começando aqui a perguntar sobre os seus trabalhos, a gente queria começar perguntando sobre a sua passagem no Flamengo, né? Que foi uma passagem bastante notória dentro do cenário nacional. O senhor passou pelas categorias de base, conquistou títulos, conquistou copinha, depois trabalhou na comissão do profissional, atuou algumas vezes como interino, auxiliar da casa, trabalhou de perto ali com vários profissionais ali do Flamengo, especialmente nesse período vitorioso mais recente, né, de 2019 para cá. E antes de perguntar sobre as questões assim particulares, eu queria lhe perguntar sobre isso. Como é que foi na sua carreira passar por um clube tão gigante como o Flamengo e circular, né, por diversos departamentos, comissões, base profissional? O quanto isso assim foi enriquecedor para sua carreira? Foram um pouco mais de 6 anos, ou 6 anos no Flamengo, assim, 6 anos maravilhosos da minha vida, porque realmente você vive num clube que te oferece toda a estrutura para você trabalhar e para você viver bem. Acoplado a isso, eu trabalhava com pessoas que eu admirava e admiro até hoje, que são pessoas sensacionais, que são campeões e olham também muito o lado humano da pessoa, né? Então, foram 6 anos muito, muito felizes, foram alguns, alguns títulos importantes, não só para minha carreira, mas para o clube. A gente foi o primeiro a ser campeão brasileiro sub-20, o clube não tinha esse título, foi um título inédito, e eu pude passar, ter algumas passagens no profissionais também que me ajudaram muito. Pude ver de perto trabalhos como do Maurício Barbieri, do Dorival Júnior, do Jesus, do Rogério Ceni, do Renato Gaúcho, enfim, pude estar muito próximo dessas pessoas e também formatar, né, a minha carreira, né, a partir de informações extraídas também desses grandes treinadores. Então, foi sem dúvida nenhuma um período muito feliz, que eu vi a transformação do Flamengo, porque a base do Flamengo nem sempre foi assim, ela teve momentos bastante complicados, né? E a reestruturação, eu vivi toda essa reestruturação. Então, sem dúvida nenhuma, o Flamengo não está onde está hoje à toa. Foi preciso abdicar de algumas coisas para conquistar mais na frente o que eles estão conquistando agora. Eu vivi isso bem de perto e volto a falar que estão colhendo só o que eles plantaram lá atrás. Um, uma das gestões de um dos clubes mais vitoriosos, como falamos, dos últimos anos, apontado hoje como o elenco mais forte da América do Sul, não por acaso, faz aí uma grande temporada sob o comando do professor Felipe Luiz, né? Grandes atletas. E na sua passagem, professor, é, dentro das categorias de base do Flamengo, você conquista coisas importantes, né? Como a Copa São Paulo de 2018, também teve o Brasileirão de 2019, sub-20, e como você falou, participou ali de perto de todo aquele processo, né? Formação de jogadores, né? Atletas ali passando nessas categorias que tiveram ali a oportunidade de conviver nas comissões que foram dirigidos pelo professor. E eu queria lhe perguntar justamente, em especial, é, essa safra, né? Que ganha a Copinha em 18, que ganha o Brasileiro Sub-20 no ano seguinte. Como é que foi assim trabalhar com essa safra de jogadores que rendeu títulos importantes para a base do clube e como é que foi também acompanhar de perto ali o desenvolvimento deles no campo e acompanhado também dos títulos que vieram. Foi bem tranquilo. O início um pouco mais complicado, com a safra 97, 98, mas eu chego no clube, eu encontro o Valtinho, que era um auxiliar da casa, né? Eu fui levado pelo Cadu e pelo Noval, e o Valtinho foi um cara que me ajudou muito nesse processo, que ele tinha o controle, ele era auxiliar do sub-20, e ele tinha esses garotos muito na mão, ele tinha um controle muito grande desses garotos. Era um grupo difícil,
mas que se tornou muito, muito fácil de trabalhar. Eu fico em 2018, eu fico pouco tempo no Sub-20, porque a gente é campeão da Copa São Paulo, na sequência de campeão da Taça Guanabara, e logo depois eu vou ao profissional, fico o ano todo no profissional, né? Como, primeiro subo como auxiliar da casa e trabalho com o Maurício Barbieri, na sequência com o Dorival Júnior. Mas ali a gente já sentia ali a mudança de mentalidade no clube, e já percebia que nós estávamos realmente formando atletas vencedores. Eu conto essa história na final contra o São Paulo, o time de São Paulo muito forte. A gente teve uma Copa São Paulo bastante tumultuada em função de ter começado o Campeonato Carioca e os atletas terem que voltar para jogar aqui no profissional, né? Porque o profissional não deu início com todo o seu elenco, então os atletas tinham que sair de São Paulo e iam para Volta Redonda, que era onde estavam sendo os jogos. E a gente, em determinado momento, achou que não iria conseguir, talvez nem passar da segunda fase, porque a gente teve jogos de fazer com dois, três jogadores no banco e o time praticamente todo trocado. E aí a gente chega à final contra o São Paulo, e como eu falei, o time de São Paulo mais redondo, mais bem ajustado do que o nosso naquela situação, a gente faz um gol, né? E quando vai para o intervalo, eu falo algumas coisas, explico algumas coisas para eles como eu queria que a gente se posicionasse, enfim. E fala que tudo bem, que a gente era um time que pressionava, mas que a gente não estava conseguindo encontrar os tempos da pressão, e o São Paulo, com uma boa qualidade de posse, estava empurrando a gente para trás, mas que quando a gente tivesse a bola, a gente tinha qualidade, tinha jogo para empurrar eles para trás também, né? E é onde eu quero chegar. E quando eu estou saindo, alguns jogadores dessa categoria, acho que alguns jogadores estavam em campo, me chamam e falam assim: Maurício, aconteça o que acontecer, a gente não vai perder, a gente não vai tomar gol. Ou a gente faz outro, ou o jogo acaba 1-0 para a gente vai ser campeão. E aí ali eu senti uma mentalidade já de jogadores que realmente o jogo acaba 1-0 para a gente sofre um pouquinho no segundo tempo, mas eu percebi uma mentalidade de atletas que sabiam realmente o peso da camisa e o quanto era importante para eles aquele título. E eu fui vendo essa transformação de perto. Em 2019 eu volto para o Sub-20, a convite do Noval novamente. Ele me pede para voltar, porque ele ia ter que fazer trocas, ele precisava ajustar o Sub-20. Eu volto e a gente aí ganha 5 títulos no ano com uma geração que eu acho que 90% do grupo, não dos titulares, mas 90% do grupo estão jogando em alto nível pelo mundo. Vinícius Souza, João Gomes, Rodrigo Muniz, Luiz Henrique, Yuri, Natan, Ramon, Mateuzinho, Neneca. Isso é uma geração. Eu estou aqui, com certeza, estou esquecendo o Wendel, Vitor Gabriel, estou esquecendo de jogadores porque foram todos, assim. Jogadores que eram, na época, reserva, Richard Rios, que era reserva, fizeram carreira absurda. Foi uma geração que virou toda, praticamente toda, esse grupo do Flamengo campeão em 2019. Foram vários títulos em 2019. Mas, assim, nunca me deram trabalho, sempre me respeitaram bastante. Né? A gente teve um relacionamento muito legal. Eles entendiam a responsabilidade de assumir, né, a camisa do Flamengo nas competições de nível nacional, as competições de nível estaduais. E eram garotos que tinham sonhos e que tinham certeza que poderiam realizá-lo. Então, assim, né, eu tive sempre o respaldo muito grande do Cadu, que é um monstro na coordenação, né? Do Noval, do Fabiano, enfim, de pessoas que trabalhavam comigo. E depois do Márcio Torres, que está lá até hoje como auxiliar do Felipe Luiz, né? Que é um cara sensacional também. E falando agora também sobre a sua atuação no profissional, né? Como o professor já falou, a base ali deu frutos, jogadores foram aproveitados, subiram, né? E o professor trabalhou de perto ali com várias comissões, né? Rogério Ceni, Jorge Jesus, Renato Gaúcho, né? E a gente queria lhe perguntar, professor, em específico, em relação como é que era ali os trabalhos com o professor Jorge Jesus, que foi um treinador que marcou a época, conquistou títulos importantes, né? A equipe tinha um desempenho gigantesco dentro de campo, exibições grandiosas que até hoje estão no imaginário, na lembrança do torcedor e de todo aquele também que gosta do futebol. E também porque atualmente ele é cotado para ser um dos treinadores da nossa seleção brasileira, né? É um assunto aí que está rolando já há alguns meses, mas o nome dele aparece aí mais uma vez para sendo cotado para assumir esse cargo. Eu queria perguntar, professor, como é que era ali o dia a dia, os trabalhos com ele e como é que foi também vivenciar de perto
esse período que foi curto, mas também é muito vitorioso na história do Flamengo? O que eu pude ver do Jorge Jesus foi às vezes que a gente ia lá fazer jogos treinos contra o profissional. Muitos jogos eu ia no Maracanã, acompanhar os jogos de perto, né? E depois de muita conversa que eu tive a felicidade na minha vida de dirigir depois aquela equipe durante algumas vezes. Né? Na transição, ele domina, eu fico 14 dias dando treino para todos aqueles atletas e aí muita conversa com eles, né? Porque o Jorge Jesus não era de abrir o treino dele para ninguém, né? O Jorge Jesus ele realmente trancava ali e poucas pessoas tinham acesso, né? E eu, graças a Deus, consegui muitos acessos em função disso, de muitas vezes estar lá fazendo alguma atividade ou levando algum atleta, enfim. E eu não tenho a menor dúvida que, já falei isso algumas vezes, que defensivamente ele foi o treinador que eu mais aprendi na minha vida. Ele, defensivamente, ele é realmente, talvez seja um dos grandes treinadores do mundo, quando se fala da parte defensiva. E eu acho que ele deu uma aula aqui no Brasil com relação a esse setor. Né? Eu não falo só da linha de quatro, mas eu falo da linha de quatro e de como ela interage com os outros setores. O Flamengo, eu lembro bem que em 2019 o Flamengo ninguém conseguia trocar 2, 3 passos contra o Flamengo. O Flamengo ganhou jogos muitas vezes com um a menos e às vezes jogando até melhor que o adversário. Tinha muitos segredos no trabalho dele com relação ao setor e a parte defensiva, né, um sistema como um todo. E era muito, muito bacana ver de cima, ver de perto como a equipe se comportava dentro do campo. Algumas conversas com alguns jogadores, conversando com o Rodrigo Caio uma vez, o próprio Felipe Luiz, eles falavam que acabava o jogo, eles estavam prontos para jogar mais um tempo, né? Porque eles nem se cansavam muito. Tamanha era a imposição da equipe, né, contra as equipes adversárias. Ofensivamente, ele tinha movimentos não tão elaborados, alguns mecanismos mais fixos, né, onde o Arão encaixava, ou o volante encaixava, e os laterais viravam alas, enfim, os meias, que eram o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, vinham para dentro, né, então fazia quase que um quadrado no meio, então fazia um 3-4, né, com o Bruno Henrique, com o Gabigol jogando mais dentro, o Felipe Luiz e o Rafinha dando mais amplitude e profundidade pelos lados, enfim. E tinha toda uma maneira de desmontar isso que era bastante legal de ver também. Mas os movimentos eram um movimento mais simples e tinha um time no auge da forma física, técnica, tática e mental, que era o Flamengo daquela época, né? Então as coisas aconteciam. A gente até brinca que o Flamengo estava para fora, a bola entrava. Era tamanha a facilidade para o time fazer gol. Mas era muito pautado na minha maneira de ver, muito mais pautado na forma de se defender, de construir ataque muito mais a partir de uma defesa muito sólida, de roubar a bola e de transitar, ou de perder a bola, recuperar rápido no campo adversário e transitar. Porque realmente defensivamente era muito, muito difícil de você conseguir jogar contra o Flamengo. Então você acabava perdendo o confronto emocional do jogo e o gol era questão de tempo. E foi assim durante toda a competição. Então, o Jorge Jesus, sem dúvida nenhuma, foi um cara que defensivamente, quem pôde ver de perto, teve a capacidade, teve a possibilidade de aprender bastante. Excelente, então, professor. Realmente foi uma época muito vitoriosa, né? E como falamos aí, até hoje é falada, é lembrada. E já que falamos sobre isso e que também tocamos no assunto de seleção, queria lhe perguntar qual seria assim a sua opinião, como a seleção brasileira se comportaria, né? Se porventura o Jorge Jesus assumisse esse cargo, se ele fosse aí o treinador para a Copa de 2026. O que é que você imaginaria, professor, como seria que acontecesse e se seria algo bom também para a nossa seleção? Assim, que ele vai fazer um bom trabalho, eu não tenho a menor dúvida. Se ele vai conseguir ganhar títulos, eu não sei. Mas que ele vai fazer um bom trabalho, não tem a menor dúvida, porque onde ele vai, ele faz bom trabalho. Independentemente de se ganhar ou não, as equipes dele são sempre muito bem organizadas, enfim. Eu, sinceramente, acho importante vir um treinador estrangeiro hoje para a seleção brasileira.
Apesar de, claro, gostar, querer que fosse um treinador brasileiro. Mas o momento em que o treinador brasileiro vive é um momento complicado. Eu tenho falado isso há algum tempo, a paciência com o treinador brasileiro ela acaba muito rápido. Né? No primeiro tropeço, no segundo tropeço, você já vê as pessoas pedindo troca, enfim, e você acaba com isso tirando um pouquinho da segurança do trabalho. O trabalho é preciso que se tenha segurança, que se tenha tranquilidade para executar. E não é fácil, demanda tempo. Eu tive uma seleção agora brasileira com um cara que eu acho um baita de um treinador, que é o Dorival, e que remontar uma seleção como está tentando fazer, independentemente das escolhas, tá? Porque a gente fica questionando se levou o jogador, se não levou o jogador, independentemente das escolhas. O Brasil precisava de uma remontagem, essa remontagem requer tempo. E as pessoas acham que vai ser numa competição de 20 dias, de 30 dias, não é. Às vezes você perde jogador importante machucado, às vezes você perde liderança, enfim, às vezes você não está num dia bom. Então eu acredito que sim, eu acho que é o momento de vir um treinador estrangeiro por conta disso. Porque eu sou o maior defensor dos treinadores do Brasil. Eu acho que a gente tem caras extremamente capacitados, trabalhando de A a D nas divisões. Só que, infelizmente, o Brasil não pensa assim. O Brasil hoje não pensa da mesma forma. O Brasil acha que você tem poucos treinadores, acha que nem todos são capazes. E eu sempre falo que, independentemente da nacionalidade, independentemente de quem vai estar dirigindo a seleção brasileira, o importante é a gente torcer para que dê certo, né? Porque a gente tem que voltar a ter o carinho e o amor que eu tive quando criança pela seleção, de ter prazer em ver jogar. Isso, independente de quem estiver dirigindo a seleção, a gente torce para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Sinto esse momento, porque, volto a falar, eu acho que nós temos treinadores extremamente capacitados, mas o momento realmente não é bom para a gente. E uma coisa que nós temos que parar e pensar, né, é onde estão os melhores treinadores? Quais são os melhores times? Eles são dirigidos por quem? Né? Se você for parar para pensar, os melhores times do Brasil, eles são dirigidos quase em sua maioria, ou um passado muito, muito próximo, pelos treinadores estrangeiros. E são os times que normalmente vão estar chegando no topo da tabela, vão estar ganhando títulos, porque são os melhores. Você vê o Felipe Luiz, né, não tem um ano ainda de treinador profissional, fazendo um baita de um trabalho. Eu sou suspeito porque eu conheço bem e sei que ele é um cara extremamente inteligente, muito competente. Mas ele pegou um dos melhores times para trabalhar. Talvez um time dos times mais fáceis que tem para ele executar e operacionalizar a ideia dele. Né? Então, o outro é o Palmeiras, que é um dos melhores times. O trabalho que o Abel faz no Palmeiras é sensacional, mas é um time de ponta. O Botafogo é um time de ponta. Teve um treinador português. Né? Há pouco tempo atrás, tinha o Corinthians também um treinador estrangeiro. Enfim, os treinadores estrangeiros estão vindo para cá e estão assumindo as melhores equipes. E a gente sabe que é mais fácil de acontecer bons resultados, não que eles não tenham mérito, claro que tem, mas é mais fácil de acontecer bons resultados nessas equipes. Enfim, em outras equipes já precisa de mais tempo, de um pouco mais de demanda, um pouco mais de paciência. E paciência é uma coisa que o treinador hoje brasileiro não tem, nem com o torcedor do seu clube, nem com a mídia, nem com os veículos de comunicação, enfim. É uma coisa que o pavio está muito curto, está muito rápido. E aí acaba que a gente perde um pouquinho da credibilidade. É verdade, professor. É um tema também que já falamos muito aqui em entrevistas anteriores, né? Sobre esse atual momento, treinadores brasileiros e estrangeiros, é uma pauta que é muito falada, discutida, né? Mas, assim, todos são unânimes em falar esse diagnóstico que você falou agora, né? A paciência é muito pouca, as trocas são muito sem critério, né? Às vezes, treinadores sai um, entra outro totalmente diferente, ou até mesmo fica em dúvida em dois, três nomes também, que cada um com uma filosofia, às vezes fica parecendo que é de fato, né, pessoal, até uma falta de critério mesmo, né? Na contratação, na busca, mas é, infelizmente é o cenário que vivemos. A gente espera que melhore, né? Muito se fala de capacitação
dos treinadores, mas também é importante ter a capacitação dos gestores, né, professor? Na questão da escolha, da formação do elenco e de tudo que tange ali o ecossistema de um clube, não é verdade? Sem dúvida. E a gente sabe que tem certos clubes que isso nem é possível, porque às vezes nem o executivo de futebol, que é um cara que está próximo do treinador, que é um cara que está vendo o trabalho diário, tá, ele consegue reverter algumas decisões tomadas por um grupo que administra o clube dentro de uma sala, né, que quer ter um status um pouco maior né, de diretor do clube, mas que realmente estão longe de entender como funcionam os processos e eles acham que eles são os donos da verdade, enfim. Esse é um problema grave hoje dos clubes associativos até por conta disso, entendeu? Eu acho uma pena que nossos clubes tenham, né, não sei se você vai querer falar sobre isso, mas acho uma pena que os nossos clubes eles estejam, em sua maioria, se transformando em SAF, apesar de a gente saber que é uma realidade hoje, os clubes com muita dívida, com má gestão de anos, acabam estourando nisso. Mas por que eu estou falando isso? Porque a SAF, normalmente, você não tem esse tipo de situação, né? Você tem uma situação de retorno financeiro, né? O dono quer o retorno financeiro, o grupo é muito mais seleto, né? E de pessoas que entendem realmente um pouco mais de futebol. Então, os clubes associativos, quando você começa a dar muito poder a conselho, e eles têm, né? Acaba que eles acabam tomando decisões que vão até além das decisões do executivo, que é o cara contratado para tratar do assunto. Então, é uma pena que o futebol caminhe para esse lado. Mas eu acho que o futuro próximo são quase todos, ou se não todos, os clubes virando SAF. A gente queria lhe perguntar também sobre a sua passagem por outro clube carioca, né, que foi o Vasco, né? Foi uma passagem curta, ali naquele ano que o Vasco estava na Série B, foi isso? Quando a gente olha para o Vasco, não só naquele ano, até os últimos anos, inclusive até hoje, a gente tem assim uma ideia de um clube que está ali em uma instabilidade, né? A gente achava que com a SAF as coisas poderiam melhorar um pouco, mas como até o professor falou agora, a SAF não é receita de sucesso imediato e absoluto. Pode acontecer também ali erros no processo e a SAF ali do Vasco não deu certo, não voltou a ser ali o clube associativo, atualmente lá com o presidente Pedrinho, e vivendo ali um turbilhão de coisas, né? Rebaixamentos recentes, idas e vindas, Série A, Série B, e o professor participou daquele de 2022, né? Que foi o ano que estava na Série B, foram apenas 8 jogos, se eu não me engano. Eu queria 8 jogos. perguntar, professor, como é que foi assim a sua passagem naquele ano? Como é que foi assim viver o Vasco é um clube gigante, tem uma torcida apaixonada, uma história incrível, mas vivi ali naquele momento uma Série B. E eu queria perguntar como é que foi assim essa experiência lá no clube da Colina. Com relação ao Vasco, o SAF, né, a SAF que assume o Vasco, né, ela não tinha um retrospecto muito bom, né, isso todos nós sabíamos, né, mas o momento do clube era um momento desesperador. O clube realmente precisava de injeção de dinheiro imediata, porque começava a faltar o básico para o clube, né? Então, o presidente, que é um cara que eu tenho o maior carinho, ele precisava realmente correr com isso para que o clube pudesse ter condições. Para você ter ideia, na primeira janela a gente queria trazer alguns jogadores, e a gente não conseguiu por conta realmente de parte financeira. Não estava fácil montar um clube no Vasco, um time no Vasco. A minha passagem foi tumultuada desde o primeiro momento, porque desde o primeiro momento a rejeição foi muito grande. Primeiro por ter vindo do rival, né, do Flamengo, e depois ser a primeira equipe que eu assumiria uma equipe profissional. Eu me sentia extremamente preparado, mas o ambiente do clube, a pressão externa, o ambiente que o clube vivia era muito grande, estava muito difícil. Existia briga para que não fosse a SAF escolhida, existia
problema financeiro, existia a rejeição, né, da torcida, e, enfim, existia um grupo de jogadores, trabalhadores, mas extremamente abalados emocionalmente. O Vasco estava repetindo a Série B, né? Ele não tinha conseguido o acesso no ano anterior, ele estava repetindo a Série B e era uma questão assim de obrigação do Vasco subir. E mais uma vez o que aconteceu foi o que a gente falou há pouco tempo. Eu tive 8 jogos, eu tive 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, e faria 2 jogos em casa, né? E infelizmente o trabalho foi rompido. A gente ainda tinha muita margem. Eu lembro que no dia eu conversei com o presidente, ele falou: não, vamos seguir, ainda tem muita, nós temos muita gordura ainda. A gente era terceiro na classificação e, se eu não me engano, 4 ou 5 pontos na frente do 5, era um ponto a mais ainda de quando eu assumi o clube, o time, que também estava na terceira posição. E a gente entregou com um ponto a mais ainda, porque a gente tropeçou, mas todas as equipes tropeçaram. A única equipe muito regular daquele ano foi o Cruzeiro. Então foi um trabalho bem difícil com relação à pressão externa, que não deixou a gente tranquilo em nenhum momento. A gente percebia nos jogadores um nervosismo exacerbado que tirava a tranquilidade para executar aquilo que eles eram capazes, né? A gente tentou fazer um jogo elaborado, um jogo mais propositivo, um jogo mais de Vasco da Gama, e talvez seja uma coisa que hoje eu me arrependa, porque nós temos que entender que muito clube, né, ele vive da grandeza de um passado, e não estou falando isso do Vasco de maneira nenhuma, mas a equipe que nós tínhamos lá naquele momento não era a equipe da grandeza do Vasco, era uma equipe esforçada, de trabalhador, mas que talvez precisasse jogar um jogo de forma diferente do que eu estava tentando propor, né? Algumas trocas, e o ambiente era tão pesado que algumas trocas, algumas coisas que eu tentei fazer, eu fui não proibido, mas eu fui orientado a fazer com calma, não ir atropelando os processos. E eu tinha certeza que para eu chegar onde eu queria, eu tinha que fazer as minhas trocas, eu tinha que propor o futebol que eu queria que ele jogasse, enfim. E o temor por não subir acabou que a gente não conseguiu fazer tudo que a gente pensava. Mas, sem dúvida nenhuma, o que mais chateia na saída do Vasco é o pouco tempo. Pouco tempo que a gente teve para dar o nosso padrão equipe. É o pouco tempo, como eu falei, foram só 8 jogos, foram um pouco mais de 2 meses no comando, 2 meses, sei lá, acho que 2 meses no comando, e a gente ia fazer 2 jogos em casa, tinha todas as chances de ganhar e subir ainda mais na tabela. Então, foi um trabalho bastante conturbado por conta disso, mas não me arrependo de nada que eu fiz, não me arrependo de ter aceitado o convite, não me arrependo de ter tentado implantar o futebol, o jogo que eu acredito que é da grandeza do Vasco, que é um time que pressiona, que quer a bola, que quer ter o protagonismo do jogo, né? Mas talvez eu tivesse que ser um pouco mais seletivo nas minhas ideias, até pelo grupo que eu encontrei de trabalho. Até porque, né, professor? 8 jogos, 2 meses, não dá para desenvolver muita coisa, né? É, Não, eu cheguei já com o campeonato já rolando, tinha já jogo com, já. já com o campeonato em andamento, impossível, É. né? Mas é realmente o retrato do nosso futebol, né? A gente vê aí treinadores deixando suas equipes com 5, 6, 7, 8 jogos disputados, perdeu 2 consecutivas, já desliga, já demite. A gente já tem aí uma média quase de um treinador demitido por rodada, né? Na Série A. Isso é muito ruim, né, professor? É um cenário É, que não acrescenta em nada no nosso futebol, não é isso? é o que você falou, isso mostra o total despreparo nas escolhas, né? E quando você tem convicção da sua escolha, você dá tempo, entendeu? E a gente tinha tempo. É muito difícil você encontrar alguém que vai ser a salvação. Normalmente a salvação não está no treinador, né? Ela está numa junção de coisas. Às vezes a troca ela se faz necessária, né? A gente sabe que tem muitas coisas que balizam a troca, não é só a questão, né, do, 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 de quem escolhe, às vezes é muita pressão de dentro do clube, de fora do clube, mas você tem que ter convicção nas suas escolhas, né? E o que eu vejo hoje aí é uma enxurrada de clubes que não têm convicção em nada do que escolhe. Eu não sei quais são os critérios, na verdade, na maioria deles.
No Vasco, o que me passaram foi que, dentre vários treinadores, o clube fez um estudo grande de treinadores e eles me queriam porque eles queriam aquele tipo de jogo para a equipe, né? E que um cara que conhecia todo mundo que lá estava, que conhecia o trabalho do Zé Ricardo, que foi o cara que saiu, né? Que não ia mudar os processos que já tinha dentro do clube. E aí, com 8 meses, a gente acaba rompendo isso. Eu acredito que por conta de uma pressão externa muito grande, mas mostra um pouquinho, né, a falta de convicção naquilo que a gente acredita. E seguindo aqui, a gente também queria lhe perguntar sobre a sua experiência internacional, né, professor? Você esteve aí no futebol da Indonésia, comandou o Madura United, né? Um clube que já teve treinadores brasileiros, né? Até o professor Lefundes passou por lá, já também tivemos a oportunidade de entrevistá-lo aqui. O mercado da Ásia tem aí chegado, tem se aberto, né? Chegado treinadores brasileiros em clubes, né? Indonésia, Tailândia, né? O próprio Japão também, que por muitos anos teve treinadores brasileiros trabalhando por lá. E eu queria lhe perguntar justamente sobre isso, como foi esta experiência na Indonésia, um outro país, uma outra cultura, totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. E como é que foi assim, esse seu período no Madura United? O que é que você pôde assim, observar da equipe, daquilo que foi desenvolvido de trabalho lá naquele clube? Lá foi realmente assim uma temporada maravilhosa. A gente tinha um clube que não era um dos clubes favoritos, né, a estar classificado, porque nesse ano o campeonato classificavam quatro para semifinal e final. Foi um ano atípico, que normalmente lá também são pontos corridos. E a gente conseguiu desenvolver muito bem o trabalho. Conseguimos botar alguns jogadores da base, porque lá a base é muito carente ainda de bons campeonatos, nem todos os clubes têm a base, não se dá muito valor à base. Jogador de 23, 24, 25 anos lá ainda é considerado jogador novo. Tanto é que eles tentaram fazer com que você tivesse. Tentaram, não, eles fizeram com que você tinha que escalar um atleta sub-23 para jogar pelo menos 45 minutos do jogo, ou seja, todas as equipes tinham um atleta sub-23 escalado, porque eles queriam ali, eles têm o sonho deles, eles amam a seleção, né, indonesa, eles querem de qualquer maneira que a seleção tenha bons resultados em Copa do Mundo, seja ela de categoria for, tanto é que a competição para algumas competições de base lá, internacional, e a gente conseguiu realmente fazer um trabalho assim a longo prazo muito bacana. Conseguimos classificar o time entre os quatro, levar o time à final da competição, uma coisa que ninguém acreditava. O clube era a 14ª folha da competição. Os clubes lá ainda têm muita dificuldade com questão à estrutura. É um país que tem dinheiro, que está investido no futebol, que acredita no esporte, mas que ainda não se preocupa com coisas básicas. Eu vejo a Indonésia um pouco do Brasil passado, né? Que hoje não, hoje os clubes, né? A maioria deles, tem uns ainda que não, mas por falta de condição. Mas a Indonésia não se estruturou como clube, eles não têm um grande CT de treinamento, eles não têm uma estrutura de staff adequada, de nutrição, né? De psicólogo, eles não têm isso aprofundado. Então, assim, tem a cultura do país, que é uma cultura em alguns períodos você tem jejum a fazer, ou seja, às vezes o atleta treina realmente de barriga vazia, né? Porque ele está em jejum, enfim, é a cultura e nós temos que respeitar. Mas é um país que está respirando o futebol, gosta muito, o povo é apaixonado e que tem se estruturado bastante. Então, assim, foi uma temporada. Eu queria viver uma experiência fora do país. Eu deixei as portas lá muito abertas, né? Eu tenho conversas regulares com clubes lá, enfim, me convidando a voltar. Mas foi uma experiência muito boa nesse sentido. Dificuldade de você viver no outro país que é culturalmente bem diferente do seu, né? Mas com relação ao trabalho de campo, assim, a estrutura, as condições que me deram foram as melhores possíveis para que a gente conseguisse desenvolver e chegar à final assim numa competição onde ninguém esperava foi bastante gratificante. Caso aparecesse uma proposta de um clube daquela região, você gostaria de voltar a trabalhar lá?
Se eu falo sempre, se chegar num acordo, um projeto bom e a parte financeira for aquilo que eu acho adequado para mim, eu não tenho problema nenhum em voltar. Entendeu? É, é, muitas vezes você consegue fazer um trabalho lá de longo prazo, você acaba vendo o resultado acontecer, né? Porque no Madura eles também poderiam ter interrompido o trabalho. A gente, durante muito tempo, foi líder. Teve um momento na competição que nosso time caiu demais de rendimento e o trabalho foi mantido. A gente conseguiu voltar a se reerguer novamente, né, a chegar à final e botar o clube na Copa da Ásia, que só tem duas vagas, na verdade. Então, isso é uma coisa que também te atrai, você poder ter projetos, né, mais duradouros, enfim. E claro, receber um salário que você considere digno, né, para o teu trabalho, enfim. Se isso acontecer, se as coisas combinarem, eu não vejo problema nenhum em voltar. Você teve uma passagem pelo Red Bull Bragantino recentemente, né? Comandou o Sub-23 e conquistou um título importante que foi o Brasileirão de Aspirantes, né? Uma competição que às vezes é colocada no calendário pela CBF, às vezes ela não coloca, né? Ela retornou no ano passado, esse ano não vai retornar, não é isso? E queria lhe perguntar como é que foi, professor, essa passagem pelo Bragantino. A gente sabe aí que é um clube muito estruturado, não só aqui no Brasil, como os outros clubes também da franquia. E também como é que foi conquistar esse título nessa categoria sub-23, né? Que às vezes aqueles profissionais que não conseguem subir, né? Da base para o profissional no 20, acaba ficando ali mais alguns anos, é como se fosse ali, né? As últimas oportunidades antes de subir ou até ir para outro clube. Como é que foi assim o trabalho com esses atletas e a conquista desse título? Eu sempre falei que eu sou um defensor do 23. Eu acho que não o 23. Eu acho que a gente poderia repensar um sub-19, um sub-21, ter um pouco mais de tempo, um sub-19, um sub-22, dar um pouco mais de tempo ao atleta que amadurece um pouco mais tarde. Né? Clubes às vezes investem muito, né? E aqui agora a gente abriu bastante para o mercado, né, de fora, ou seja, vem vários jogadores de fora, de outros países para jogar e a gente acaba perdendo um pouquinho para o olhar formativo, para aquele atleta da base, a exigência também com eles é muito imediata. E tem atleta que amadurece mais cedo e atleta que amadurece mais tarde, isso é natural. E eu sempre fui defensor por conta disso, porque eu acho que vale mais a pena você ter ali aqueles atletas que estão no processo de transição, que não conseguiram ainda alcançar o equipe profissional, mas estão sobre o teu olhar, ainda sobre a tua metodologia, o teu treinamento, a sua comissão, em processo de desenvolvimento, e aí sim, caso não aconteça, você tem o mercado, né, para oferecer o atleta, você pode ter o retorno competitivo ou financeiro com o atleta. Então, eu sempre fui um defensor e continuo sendo. Acho que não cabe mais sub-20, não vejo mais propósito para o sub-20. Se você for pegar aí, pouquíssimas as equipes jogam o campeonato sub-20 com atletas de 20 anos, a maioria tem 19, ou iniciando ali o 20, enfim. Então, e a gente poderia estender para mais uma categoria, mas para isso é claro que tem que ter calendário, né? O Red Bull fazia um trabalho belíssimo com o Léo Inácio, do aspirante, vários jogadores sendo aproveitados não só no clube, mas também fora do clube. Mas é preciso que se tenha calendário. E no ano teve, né? A gente foi feliz em conseguir ser campeão do torneio, mas a gente já sabia que a equipe não iria seguir, né? Que a equipe iria acabar, que era uma vontade. Falaram para a gente da Global, mas outras pessoas falaram que era uma vontade do CEO, do executivo, de não ter o sub-23, investir um pouco mais no sub-20, enfim. Eu acho uma pena. Gostaria muito que o Brasil tivesse pelo menos o 21, como faz a Europa, né? Você tem o 19 ali e poder ter o 21 para que você pudesse ter um olhar um pouco. A gente falou da geração 19 do Flamengo, eu não tenho a menor dúvida que vários atletas daqueles que saíram iriam jogar no profissional do Flamengo se tivesse ficado um pouco mais de tempo. Entendeu? E aí acaba que eles saem muito jovens, né? Eles dão retorno financeiro ao clube, mas acabam que saem muito jovens. E algumas equipes ainda têm, pelo Brasil, né? A equipe sub-23,
E eu tinha muita vontade de ver como é que funcionava, né? Eu passei por todas as categorias, né? Do sub-11 ao sub-23 no campo. Então eu queria vivenciar, ver como é que era. E o Léo Inácio é um amigo particular, um cara. O Red Bull é um clube sem dúvida nenhuma, uma estrutura absurda, muito bom de se trabalhar. E naquele momento eu estava querendo voltar da Indonésia. Então calhou de eu querer voltar, de ter uma proposta. E graças a Deus ter tido êxito mais uma vez no trabalho. E perguntando também sobre o seu trabalho mais recente, né? Você teve uma passagem aí pelo Guarani, lá em Campinas, também aí uma passagem curta. O clube disputa aí, né, a Série C. E a gente queria perguntar, pessoal, como é que foi também essa vivência aí no clube de Campinas, no Bugre, uma instituição aí muito grande, muito tradicional, que hoje está numa Série C, que não é uma série que combine com a história do Guarani, vamos dizer assim, mas queria perguntar como foi assim essa sua passagem mais recente. Foi gratificante, porque pude conhecer pessoas sensacionais. Existe um staff no clube de pessoas trabalhadoras e de caráter. Mas como você falou, o Guarani é um clube com uma história linda e muitas das vezes a gente tem que entender, né, na verdade, aonde a gente se encontra. O Guarani hoje não é o clube daquela história que teve. Claro, isso em função de várias administrações ruins, enfim, de uma junção de coisas que levou o Guarani a estar disputando hoje uma Série C, né, e numa condição bem desfavorável. E para que as coisas comecem a reverter, a primeira coisa que você tem que admitir, isso na minha maneira de ver, é admitir que você vive esse momento hoje. Né, e que para você sair dele, você tem que admitir que vive e buscar melhorar, buscar evoluir. Não adianta você ficar vivendo do que foi a equipe no passado, porque já foi, não vai voltar. É uma história linda, né? É um clube de torcedores apaixonados mesmo, mas que vive hoje uma dificuldade muito grande, principalmente financeira. Né? Nós montamos uma equipe para o Paulista em que eu recebi mais de 1.000 mensagens falando que a gente ia cair. O time vai cair, o time não vai, o time não vai. E a gente conseguiu até a última rodada estar brigando por classificar. Se livramos sem sustos, enfim. E aí eu acho que o Paulista mascarou um pouquinho o que a gente tinha para a Série C. A gente precisava reforçar um pouquinho o que a gente tinha ali. E por mais que a gente saiba da dificuldade, o Pastone é um cara extremamente antenado, desculpa. É extremamente antenado no mercado, é um cara capacitadíssimo para montagem de elenco. As condições eram muito, muito ruins, financeiramente falando. A gente não tem muita condição para melhorar a equipe, e aí começa a competição, a Série C. Né? E a gente, na verdade, não deu muita sorte, que nós pegamos na primeira rodada o Maringá em casa, e eu, antes do jogo, eu falei muitas vezes do Maringá, do que é a equipe do Maringá. O Maringá é uma equipe que hoje joga um futebol contrário a tudo que o mundo tem visto. Os clubes jogam em 30, 40 metros, o Maringá joga em 80, 70 metros. Joga de área a área. Ele marca de área a área. A primeira linha dele marca na tua área e a última marca onde tiver o seu atacante. Se o seu atacante carregar ele para meia-lua adversária de defesa, ele vai para meia-lua. E eles jogam esse tipo de jogo e te tiram completamente do conforto. Não é à toa que eles eliminaram o Juventus. O Juventude, não é à toa que eles agora empataram com o Atlético Mineiro e podiam ter ganho. Né? Não é à toa que eles foram vice-campeões do estado, eliminando o Curitiba, o Atlético Paranaense, enfim. É um time que realmente tem dado muito trabalho, e foi um jogo muito duro, onde a gente não conseguiu o resultado. O jogo foi 3-2. No melhor momento nosso, a gente toma um gol até contra. A gente sai para jogar contra o Brusque, num campo de grama sintética, um jogo extremamente difícil, onde a gente é muito melhor que o Brusque no jogo. Perde 1-0, mas a gente tem os números todos do jogo. Mais finalizações, mais posse, mais chegada no terço final, mais condição de ganhar o jogo. A gente não consegue ganhar o jogo. E aí entra aquela história que a gente conversou, né?
sobre você ter pessoas que vão no clube esporadicamente, que vão no clube se encontram numa sala, no ar-condicionado, né, e que entendem muito pouco do que realmente está acontecendo, que querem encontrar culpado para o Guarani, para o clube estar vivendo a situação que vive hoje, e nós somos os menos culpados de tudo, do que, do que o clube vive hoje com relação à parte financeira e estrutural. E aí eles resolvem interromper um trabalho, né? E para mim, ok. O que chateia é que num período curto, um passado não muito distante, ninguém acreditava que nós íamos livrar no Paulista. E nós livramos sem susto, e como eu falei, jogando futebol honesto, um time bem novo. E rapidamente se interrompe um trabalho, como se eles fossem arrumar os culpados por isso. Então, assim, eu desejo sucesso lá, o Guarani, o cara que assumiu lá, o treinador, o Marcelo Fernandes, é um cara que eu tenho maior carinho. Espero que ele tenha sucesso, que ele consiga realmente levar o Guarani onde merece, porque existem famílias que trabalham, existem famílias envolvidas em tudo isso, jogadores, e é preciso que o clube tenha resultado. E a gente também pode observar, professor Maurício, que esse ano a, a Série C ela está muito competitiva, né? Inclusive, até vi algumas pessoas falando, comentaristas, dizendo que se você repara bem, a Série C tem até jogos mais interessantes que a própria Série B, né? Porque tem clubes tradicionais, como o Guarani, como Ponte Preta, como o Náutico, como o CSA, clubes assim emergentes, como o Maringá, como o Retrô, e se você Bernardo. São Bernardo, né? Aí você para assim para avaliar realmente esse ano, é tanto que você até mesmo na questão dos direitos televisivos, né? Você via a Série C já ali amarrada com a sua emissora que ia transmitir, e a Série B ficou um pouco ali, né? Quem vai transmitir? Ficou a coisa. No final que ficou fechado, né? Com a Disney e com a Rede TV, né? A própria Globo não abriu mão, não renovou. A gente vê então assim que tem clubes, claro, né? Importantes, mas a Série C esse ano ela está assim especial. E a gente também já viu que vários clubes já trocaram de treinadores, né? Não só o Guarani, como o Figueirense recentemente trocou seu treinador, o Náutico já trocou, o Botafogo da Paraíba também já trocou, né? Queria... Confiança também, né, Rocha? O Confiança também trocou, né? Uma média aí, acho que até mais do que um por rodada, se você for puxar a média, né? E eu queria lhe perguntar, professor, como é que você está enxergando essa movimentação toda na Série C? Você acha que os treinadores, os clubes, eles tendem a ser mais cobrados, mais pressionados devido a esse nível maior que a competição atualmente se encontra? Assim, é porque eu acredito muito no aonde você quer chegar e como você vai fazer para chegar lá. Tem muita gente, tem muito clube que quer subir, mas não sabe como, né? E isso é muito perigoso. A gente começou nosso bate-papo aqui, eu falo para você do Flamengo, né? Que o Flamengo colhe aquilo que plantou, né? Se a gente for olhar num passado não muito distante do Flamengo, a gente viu que o clube teve que abrir mão, claro, numa escala muito diferente, que é o Flamengo, mas o clube teve que abrir mão. O Bandeira deu várias entrevistas falando que não iria conseguir montar um time forte, um time competitivo, que inclusive brigou para não cair no Campeonato Brasileiro e tal, e seguiu ali, né, dentro do que imaginava de ser correto, continuou seguindo a linha da reconstrução. Tem clubes no Brasil que hoje disputam a Série C que tem que entender que tão importante quanto subir é se reconstruir. Porque senão você sobe e desce. Você sobe e desce. Você sobe e desce. E você não consegue se manter. Então, é mais importante você se reconstruir. E é muito mais fácil você mandar o treinador embora, você interromper um trabalho, e aí também no que a gente falou aqui, porque você não tem convicção daquilo que você escolheu. E muitas vezes, lá no Guarani, o executivo também caiu agora, né? Ele também se perdeu o emprego, o Pastan. Ou seja, ele montou o início do ano, né? Fez todo o planejamento, e agora, no início de Série C, o clube interrompe tudo e vai começar tudo de novo, como se essas pessoas fossem as pessoas responsáveis por tudo de ruim que tem acontecido no clube, e a gente sabe que não é.
Então é muito mais fácil você interromper o trabalho, você tentar buscar solução na mão de um outro treinador, que ele consiga fazer ali, né, que o clube suba, mas os clubes precisam pensar um pouquinho mais a longo prazo, entendeu? Eu não tem problema ficar 1, 2 anos de repente numa Série C, se for o caso, mas eu estou no caminho do que eu estou planejando para lá na frente eu colher os frutos. Mas o que que se tem de planejamento? O que que se vê, entendeu? Qual é a mudança real que a gente tem visto no clube? E isso, para mim, é o mais importante. Então, eu lamento demais essa troca constante, e principalmente quando ela é feita e está cheio, tá? Principalmente quando ela não é feita por pessoas realmente que estão ligadas ao futebol diretamente no dia a dia, no campo. Porque eu falo sempre, o treinador, todo treinador quer ganhar, mas o treinador, ele entrega rendimento. As pessoas não gostam de ouvir, não gostam mas o treinador, a gente entrega número. É quanto vezes você cria situações de gol, quantas finalizações teu time dá na baliza adversária, né? O quanto ele é atacado. Enfim, você recorta os números e é isso que o treinador consegue entregar. Por quê? Porque o resto é ali dentro, é no campo realmente que se resolve. Entendeu? E muitas vezes se interrompe um trabalho com bons números. Ou seja, a coisa vai melhorar, né? De repente falta 2 jogadores ali para a coisa engrenar melhor. Mas não, mas aí a gente vem, interrompe sem nenhum tipo de convicção. Para falar a verdade, a mim não é nem mais surpresa. A mim não me causa estranheza, nem nenhum tipo de chateação, mas a gente sabe que não é o caminho correto. Preciso que os clubes entendam o processo de reconstrução. O clube chegou na série C, é porque alguma coisa no meio do caminho está errado e ele tem que encontrar o que é e tentar resolver isso. E a gente queria perguntar sobre um tópico importante, né? Que seria o tópico sobre saúde mental. Recentemente a gente teve aí a notícia que o professor Tite desistiu de assumir o Corinthians, né? Havia ali já um acerto verbal, mas na noite anterior, né, segundo notícias que circularam em diversos veículos de imprensa, ele teve ali uma crise de ansiedade e acabou optando por cuidar mais da saúde, passar tempo mais perto da família e não assumir esse desafio, né? O Corinthians, que é um clube que ele tem uma história gigantesca, muitos títulos conquistados, inclusive Libertadores e Mundial. E isso despertou um debate, né, sobre os desafios que o treinador passa, questão de pressão, de cobrança, né? E às vezes existe o esquecimento que por trás ali do treinador existe o ser humano, né? O Maurício, CPF, pessoa normal, né? É, cidadão, enfim, não se resume apenas na sua profissão, né? Você é treinador, você é marido, você é pai, você é filho, enfim, e tem ali seu círculo de amigos e de família. E eu queria lhe perguntar, pessoal, o que é que você achou desse episódio e como seria e qual a importância que seria falar mais sobre esse tópico de saúde mental na questão dos treinadores, né, visto o tamanho dos desafios e pressões que enfrenta assim dentro e fora de campo. Esse é um assunto bem complexo, porque eu não sou nem um pouco otimista quanto a esse assunto. Infelizmente, se banalizou tudo, se banalizou a notícia, a forma como ela é dada. É, as pessoas, pelo like, né, pelos acessos, eles criam personagens, e tomara que seja personagem, né, porque eu me recuso a acreditar que existam pessoas, né, falando de futebol tão ruins, né, eu prefiro acreditar que sejam realmente personagens. E não sou nem um pouco otimista porque eu não vejo uma preocupação, não é com o treinador de futebol, mas é com o ser humano, né? Eu tive uma passagem no Vasco minha passagem no Vasco foi bem pesada. Eu tenho uma passagem que eu nunca mais esqueço. Assim, hoje não me incomoda, mas na época me incomodou bastante, que quando acabou o jogo, um repórter me perguntou se me chateava a torcida me xingando logo com 15 minutos, enfim. E, claro,
uma coisa é você ir pro estádio, você ser xingado e tal, ok. Né? Claro, é uma pressão e tal. Mas uma coisa é depois que acaba o jogo, você vê pessoas, né, ligadas ao clube, né, ligadas, que eu falo, torcedores que querem ali fazer reportagens sobre o clube, ou então são torcedores que têm emissoras, enfim. E que, na minha resposta, eu falei que, cara, é claro que a gente não gosta, eu tenho família, minha família também sente, é uma coisa que. E esse cara falou que. Ah, você tem família? A gente também tem. Como se ele estivesse sendo o cara a se xingar, como se ele fosse o cara a ser esculachado nas mídias, né? Porque não é analisar o trabalho, não é só falar se o time jogou bem, se o time jogou mal, é taxar o profissional de tudo, entendeu? E eu, assim, a decepção que você fica com esse tipo de comportamento é impressionante. Vários canais, né, de youtubers, vários canais reportando notícias xingando o treinador, xingando o atleta, sabe? E isso, e essa, 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 isso é consumido pelo torcedor. O torcedor vai lá e consome. E esses caras, infelizmente, existem pessoas que deixam esse tipo de pessoas formarem a tua opinião e você vai lá e você fortalece e você faz a mesma coisa. Você vai no Instagram do cara, você fala com o cara no Instagram, você. Tanto é que o nosso Instagram tem que ser totalmente fechado para a gente não estar recebendo informações mensagem de quem você não quer, enfim. É uma coisa que não se tem nenhum tipo de responsabilidade, como você falou, com o CPF da pessoa, sabe? Você ir no Maracanã, sempre foi assim, você ir no estádio, e a torcida de xingar, ok, você não gosta, não é legal, ninguém gosta, mas acaba ali. Mas não, mas acaba o jogo, na tranquilidade da pessoa, ela vai lá, né, como nós estamos aqui agora, ela vai lá numa tela para milhares de pessoas e ela fala o que quer, da forma como ela quer, e aquilo vai se reproduzindo no Brasil e no mundo todo, a tua família, os teus filhos, todo mundo vê aquilo. E como é que você quer que a pessoa tenha saúde mental? O que acontece com o Tite acontece com vários treinadores de futebol, mas que esses não podem parar, como graças a Deus o Tite pôde. Tem vários que têm que continuar, porque não tem talvez uma vida tão estabilizada como tem a do Tite financeiramente falando. Então ele pode se dar o luxo de falar, cara, porque é uma coisa assim absurda e infelizmente eu não vejo como isso vai parar, porque a humanidade está doente, né? O ser humano está doente, né? Trans, transbordou qualquer limite do bom senso. Assim, é uma pena. Tomara que a gente tenha mecanismo de ajudar para que isso diminua, entendeu? Eu, sinceramente, eu tento me esquivar de ver qualquer tipo de notícia, não vejo, não estou nem aí para os elogios positivos, nem aí para as críticas, eu procuro não vê-las, entendeu? Meu Instagram também é totalmente fechado, uma hora ou outra vaza uma mensagem para mim que eu não sei como, de pessoas que eu não sigo, e aí eu respondo, mas fora disso eu procuro não ver nenhum tipo de programa, principalmente que fala sobre as equipes que eu estou dirigindo, porque a mim não acrescentam grandes coisas. A gente vê que isso também, professor, é uma prática de muitos outros treinadores, né? Até o próprio Diniz falar, né? Não vejo programas, não leio notícias, porque a visão, o comentário, a forma como é feito é algo que totalmente distorce daquilo que tá sendo vivido, né? Da realidade do futebol, né? É aquilo que a pessoa acha, aquilo que a pessoa vê. Recentemente até o professor Roger Machado deu uma entrevista muito interessante, né? Não sei se chegou a, a você o trecho, o corte, alguém mandou, enfim. Um repórter perguntou para ele na coletiva por que ele não tirou o Valência para colocar um atacante da base, né? Porque ele não fez isso logo de início, né? Aí, tipo assim, será que não. A pessoa perguntou, será que não falta um pouco de coragem da sua parte, né? Uma pergunta meio um pouco ácida assim, né? Aí ele falou, mas não é assim que funciona. Eu tenho um vestiário para gerir. Imagina se eu tiro um dos principais jogadores do time e coloco um atleta da base. Qual é a justificativa que eu vou dar para os meus liderados, né? Não é assim que funciona, né? Ou seja, a parte do vestiário, que ninguém tem acesso, somente comissão e atletas, né? É algo ali que só quem vive é que sabe, né, professor? Não tem como você fazer uma leitura disso, desenvolver uma pergunta, uma opinião em cima disso, né? Porque
daquilo que você apenas vê, né? Porque tem aquela parte que a gente também não vê, não é verdade? As perguntas elas são simplistas porque é como se fosse resolver o problema, como se as pessoas se apegam à escalação, o time que sai jogando, porque está jogando esse, não está jogando aquele, que o treinador é burro, porque esse. O cara não vive o dia a dia, não sabe, não tem a menor ideia do que acontece. Eu vivi isso na Copa, no Campeonato Paulista agora, muitas das vezes, porque foram jogos de 3 em 3 dias. Nós fizemos 12 jogos em 35 dias. 12 jogos em 35 dias. Então, era jogo de 3 em 3 dias, realmente. Então, você tem que ver jogador que tem condição, jogador que está lesionado, jogador que está sentindo, jogador que não consegue jogar os 90. Você tem que ver tudo isso e escalar a tua equipe. E toda vez você tinha críticas em cima da equipe que você tá. O cara não sabe nem que aquele jogador não jogou, não pode jogar por alguma coisa que você nem controla, entendeu? E é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Aí vem uma pergunta dessa, como se fosse muito simples, tira esse aqui, põe aquele ali, e ele, como é que ele vai gerir tudo aquilo que ele está construindo ali? Isso pode ser o processo natural, a coisa pode vir a acontecer, que o Roger é um cara, sou fã dele, acho ele um cara extremamente inteligente, mas cedo ou mais tarde ele vai botar aquilo que tem de melhor em campo, mas é preciso que isso tenha um certo processo até acontecer. Mas quem está de fora, né, quer ter a solução sem estar vivendo nada, enfim. Eu entendo a pergunta, eu não entendo a forma como ela é colocada. Você quer saber, você quer perguntar, você tem todo o direito, entendeu? Agora, como você coloca ela, é que parece que você tem toda a razão e o treinador está sempre errado, né? Isso é bastante chato. E chegando já aqui, professor, ao final da nossa entrevista, né, a gente sempre deixa esse espaço final para falar sobre presente e futuro. Queria perguntar para o professor Maurício Souza o que é que ele está assim imaginando, planejando para a sua carreira nos próximos anos. Se já teve proposta para voltar a algum clube recentemente. A gente já perguntou também sobre trabalhos no exterior, se está no radar do professor. E a gente queria lhe fazer a pergunta, professor, como é que está assim o seu planejamento para presente, para futuro, para voltar a trabalhar em breve, para esperar um pouco mais? Como é que você está enxergando esse momento da sua carreira? Eu fui emendando um trabalho no outro, né? Então, desde que eu voltei da Indonésia, que a gente não teve um período mesmo de descanso. É claro que eu estou aproveitando esse período para ficar bastante tempo com a minha filha, curti ela bastante, né? Porque eu não moro com ela, então estou aproveitando esse período para estar do lado dela o tempo todo. Conversei com alguns clubes aqui no Brasil já, com relação a algumas sondagens, mas não, nada que tenha tenha ido para frente. Tenho algumas conversas também com clubes de fora do país. Enfim, eu estou vendo aquilo que eu acho que é de melhor, um pouco sem pressa, mas tem algumas coisas para acontecer e outras que não aconteceram, né? Mas estou tratando isso de forma bem natural, bem pautada no equilíbrio, porque é preciso também que você se encaixe num projeto onde você tenha certeza que vai ser bem aceito, que vai ser uma coisa que vai te trazer prazer, né, em estar participando, enfim. Então estou tentando tratar esse tema assim de forma bem tranquila e aproveitando para curtir o amor da minha vida, que é a Beatriz. Show de bola então, professor Maurício Souza, mais um convidado inédito aqui do nosso canal, uma entrevista muito boa. Esperamos aí que todos tenham gostado. Professor, desde já, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e desejamos aí todo o sucesso na sua carreira. Neto, eu que agradeço, cara. Não teria como agradecer o espaço. Pô, foi bem bacana aí estar com você, podendo falar um pouquinho, né, da nossa carreira, do que é o futebol, como a gente enxerga. Tá? Parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Siga. E é muito bom falar com pessoas inteligentes como você, cara. Então, obrigado aí pela oportunidade.